Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar de algo bem simples, que todo mundo fala o tempo todo, todo mundo conhece. É mais falar, trazer a lembrança, trazer a memória. O tempo vai passando na igreja, nós vamos esquecendo os princípios. Qual que é o princípio de tudo? Nós no começo aprendemos que, até de maneira errônea, falamos que a fé remove montanhas, não é assim? Você vê todo religioso, ele fala a fé remove montanhas. Depois nós aprendemos que não é exatamente assim, a fé remove montanhas. A fé ela é um combustível para você realizar qualquer feito a qual você chamar a existência nesse mundo. Amém? Então é como você ter um carro, por exemplo. Se você não tiver a fé, é como se você não tiver o combustível. O carro está ali, mas ele não vai andar. Amém? Você precisa do combustível. Ah, mas tem o combustível, o carro anda sozinho? Não, você precisa de fazer as suas obrigações. Só que o tempo vai passando, as pessoas vão deixando de entender a fé e se preocupar em ter fé. Amém? Para iniciar aqui, Romanos 1:17, só para você ver uma coisa. A Bíblia ela diz que nós vencemos de fé em fé. Amém? A justiça de Deus, ela se manifesta, ela se descobre, ela trabalha de fé em fé. Acharam? Vamos ler juntos? Porque nele, está falando de Jesus, se descobre a justiça de Deus. Que é de quê? De fé em fé. Amém? Ou seja, tudo que você vai realizar nessa vida, que você vai fazer nessa vida, você vai vencer dessa forma. Usando a tua fé hoje, usando a tua fé amanhã, depois de amanhã. E o interessante, eu sempre falo isso, que a fé, ela não tem a ver com o que passa. A fé tem sempre a ver com o que ela está à frente. Amém? A fé não tem a ver com aquilo que você viveu, que você passou. A fé não tem a ver com o fracasso, com a queda, com a derrota. A fé não tem nada a ver com vezes que você que se decepcionou com alguma coisa. Então, aonde a fé ela entra, ela anula tudo que havia acontecido de ruim na tua vida. Ela anula todo o histórico ruim que você carregava. Por quê? Porque a fé é certeza de algo que está à frente. Então ele fala ali, porque nele se descobre, no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Aí ele diz, como está escrito, mas o justo ele vive do quê? Da fé. Então você que é de Jesus, justificado por Cristo, a sua vida ela é pautada na fé. Você precisa empregar a fé em qualquer situação. Tudo que você fizer sem fé, você já está condenado. Se você der um passo que seja sem agir por fé, a Bíblia diz que você já está pecando. Então a minha vida ela tem que estar toda voltada e pautada sobre o quê? Sobre a fé. Diga graças a Deus. E o interessante na história da Bíblia, irmãos, que aonde a fé ela foi vista, aonde a fé se manifestou, aonde teve ali a presença de fé, houve sinais, prodígios, milagres, amém? Teve vitórias de Deus ali. Ninguém aonde se viu a fé, ele voltou cabisbaixo, voltou caído, prostrado. Ao contrário, aonde se notou a fé, o poder de Deus se manifestou. Amém? E aí eu queria pegar alguns exemplos. Mateus 8:13, por exemplo. Vamos lá? Mateus capítulo 8, versículo 13. Um lugar que se viu fé. Amém? Posso ler? Eu não vou ler todas as histórias, eu vou mostrar exatamente os pontos necessários, tá bom? Aqui fala, por exemplo, do centurião. O centurião tinha um moço lá, doente, enfermo, e ele vai até Jesus, e Jesus até se propõe. Jesus diz, olha, eu vou até a tua casa e lhe darei saúde. Só que esse homem diz para Jesus, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Ele diz daí depois para Jesus, me diz uma palavra e o meu servo vai ser curado. E ele fala, eu também sou um homem sob autoridade e também tenho homens debaixo da minha autoridade. Ele diz, eu digo para um vai e ele irá. E eu falo para outro, assim ele faz. E aí ele fala para Jesus. E Jesus responde assim, ó. Então disse Jesus ao centurião, vai e como que, igreja? Como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado, o quê?
sarou. Então você viu? Ele creu. Ele mostrou uma fé. Havia dentro dele ali uma convicção daquilo que Jesus falou. Sempre que houver uma convicção de alguma coisa, aquilo ali, ele vai se tornar realidade. Aquilo vai se cumprir na tua vida. Amém? O grande erro das pessoas é que banalizaram a fé. Então alguém fala para você, vai acontecer tal coisa, e você, amém, amém, amém. Você vai dizendo assim, seja só por falar. Mas na verdade você não crê naquilo ali. Não é verdade? Muitas vezes você até duvida, você faz como oportunismo na fé e não como convicção. Aí não vai acontecer. A grande realidade é o seguinte, eu preciso realmente crer naquilo que eu estou tomando posse. E aí aquilo vai se cumprir para mim, como aconteceu com o servo daquele centurião. O outro lugar está em Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Amém? Essa é a mulher que ela tinha uma filha terrivelmente moribunda, né? Endemoniada ali, perturbada, né? E Jesus abençoa a vida dela, a filha dela. Diz assim, então respondeu Jesus e disse-lhes, ó mulher, grande é o que, igreja? É a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou como? Você viu? Jesus olhou para aquela mulher e ele notou naquela mulher a fé. Ô pastor, e ele fala para essa mulher que a fé dela é até grande. Outro dia eu vi um post na internet, a pessoa dizia assim, não existe muito de Deus nem pouco de Deus, não existe muita fé e pouca fé, ou você tem fé ou não tem, ou você é de Jesus ou você não é. Eu discordo daquilo, porque Jesus ele falou ali, não é? Mulher, o quê? Grande é a tua fé. Então não existe pouca fé? Jesus falou para Pedro aquela vez, não é? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa mulher teve uma fé grande, o Pedro já teve uma fé pequena. Então eu acredito que existe vários tamanhos sim de fé. Conforme mais você vai trabalhando, você vai vencendo, como no primeiro versículo, de fé em fé, você vai adquirindo, você vai crescendo e você vai alcançando cada vez mais fé. Eu acredito que uma pessoa que ela não levanta 30 quilos, ela vai levantar 50? Não vai. Se eu não conseguir vencer, por exemplo, um câncer, como é que eu vou, ou melhor, se eu não conseguir vencer uma dor de cabeça, como que eu vou vencer um câncer? Se eu não conseguir passar por alguma adversidade, ter fé para conseguir pagar uma conta de R$1.000, como é que eu vou conseguir pagar 1 milhão? Então não tem como, concorda comigo? Mas se eu começar levantando um peso pequeno, é verdade ou não é? Esse pessoal que faz academia, por exemplo, eu acredito que eles vão gradativamente, é ou não é? Começa levantando, não sei quanto que é o peso que vai na academia, não entendo nada disso, mas imagino, alguém já foi aí? Não? Ninguém? Quem? Começa com 10, é isso? Então, vai começando. Aí chega um dia que está levantando quanto? Olha lá, tá vendo? Deus me livre. Fazer isso de graça é terrível, né? Você ficar levantando peso. Ainda paga para fazer, não é verdade? Mas voltando. Então você começa pouco e vai melhorando. Chega um dia que você está levantando um peso alto. Você começa vencendo as pequenas adversidades, como a tua dor de cabeça, você vai vencendo ali uma batalha em relação à tua família. Um dia que surgiu um gigante na tua vida, você já pode enfrentar esse gigante. Porque de fé em fé você foi adquirindo aquilo que você precisava. Amém? Para ter essa fé grande que essa mulher tinha. Eu não sei como é que foi a vida dela, mas naquele momento Jesus falou, olha, grande é a tua fé. Amém? Então ali havia a presença de fé e a filha dela ficou sã. Quantas pessoas não querem que o filho fique curado, liberto, livre de um mal? Só que ele está só pedindo oração para todo mundo. Não vai funcionar. Pastor, mas a oração não pode ajudar? A oração vai ajudar. Mas entenda, eu preciso também ter fé naquilo que eu estou fazendo ou pedindo. Amém, igreja? Sem fé é quase que impossível alcançar. Eu costumo dizer que Deus honra a fé.
E a fé honra a Deus. Se eu quiser honrar a Deus, eu vou mostrar fé para Deus. Essa mulher mostrou fé para Jesus. Jesus se sentiu honrado com aquilo ali, com o centurião. E Jesus automaticamente honrou a fé dela. Ou seja, a filha dela ficou curada. Tem gente que ela quer que Jesus honre ela, mas ela não mostra fé para Jesus. Uma terceira situação está lá em Marcos 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Presença de fé também. Amém, igreja? O que aconteceu nesse? Havia um paralítico ali, não é? Que foi carregado por 4. Amém? Foi colocado lá diante de Jesus pelo telhado. E a Bíblia diz que não foi nem o paralítico no caso ali. Amém? Mas Jesus viu a fé dos 4 homens. Isso é importante a gente entender também. Muitas vezes você fala, mas meu filho não tem fé. Mas você tem fé? Os homens que carregaram o paralítico, eles tinham fé. Jesus viu a fé deles. Amém? Não foi nem a do paralítico. O paralítico precisava era de perdão. Amém? Mas a fé dos amigos que o carregaram, que fez a diferença ali. E Jesus vendo o quê? A fé deles. Então você viu ali? Não era a fé do paralítico. E disse ao paralítico, filho, perdoados estão o quê? Os teus pecados. Ou seja, por causa da fé de outras pessoas, aquele paralítico alcançou o perdão que ele precisava e ele ficou curado. Mas a presença da fé estava ali. Pastor, então funciona eu empregar a minha fé em favor de alguém? Sim. Se eu tiver fé, todas as coisas são possíveis. Então creia, por mais que pareça distante uma situação, por mais que pareça impossível, empregue naquele lugar a tua fé, trabalhe naquele lugar a tua fé, e o Senhor Deus, Ele vai honrar em nome de Jesus. Amém? Um outro lugar que a fé se manifestou, Lucas 8, 48. Lucas 8, versículo 48. E ele lhe disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em quê? Em paz. Essa mulher, ela tinha um fluxo, acho que é isso que está falando, né? Estou pegando o versículo aqui isolado. Amém? E ele fala que a fé salvou ela e manda, é isso mesmo, né? Senão estou trocando aqui, depois vai ficar. E ele fala para essa mulher dentro dela, ela tinha uma convicção. E a Bíblia até diz que ela dizia, se eu apenas tocar nele, eu sararei. Ou seja, dentro dela tinha uma convicção. Aquela convicção que havia dentro daquela mulher era o suficiente para ela alcançar. E aí diz a palavra de Deus, pode só no 48 mesmo, aí diz no 48 que ela vai, né, ela rompe por entre a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca, Jesus sente que sai dele poder, e aí ele pergunta, quem me tocou? E aí essa mulher vai, conta toda a verdade, e Jesus fala para ela, vai, filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. E ele diz, vai em paz, ou seja, ela não foi salva pelo esforço, ela não foi salva porque ela merecia alguma coisa. Não havia dentro dela ali razões que ela tinha para ser curada, mas havia nela a fé. E a fé dessa mulher trouxe ali a salvação. Amém? Alguns lugares você vai notar como você crê, ou então a fé. Mas ele está se referindo à mesma coisa. Não tem como eu crer sem ter a convicção, a fé. Amém? Então, quando alguém diz que ela crê, ela está afirmando a fé dela. Diga graças a Deus. E mais um lugar, Lucas 10, 17, até o versículo 24, tá bom? Lucas 10, 17 até o 24. Amém? E voltaram os 70, com que, igreja? Com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos fará o quê? Dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos aonde?
nos céus. E naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste a quem? Às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. 22. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem, e o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e eles não ouviram. Ou seja, havia sobre aqueles discípulos uma fé. Eles viam algo que muitos até no passado desejavam ver, que é o olhar da fé. Amém? A Bíblia diz que você não tem que andar por vista, você tem que andar por fé. Esses discípulos viram em Cristo, eles creram. Ao olhar para Jesus, ao receber a palavra de Jesus, eles ouviram e eles viram pela fé aquilo que Jesus estava transmitindo para eles. Muitas pessoas estão dentro da igreja, muitas pessoas estão no caminho de Deus, muitas pessoas querem algo de Deus, só que quando ao invés delas enxergarem, delas verem, elas não conseguem ver. Ele está falando exatamente do quê? Da fé que havia naqueles discípulos. Pastor, e o que é essa fé? Hebreus 11:1, vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você vai entender o que Jesus falou. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... e é a prova das coisas que não... Ou seja, os discípulos viram o que Jesus transmitiu? Como que não, irmão? Acabei de ler. Jesus falou: bem-aventurado, não é? Porque vocês veem o que outros não viram, vocês estão ouvindo o que reis, que os antigos desejaram, amém? E não tiveram. Claro que eles enxergaram com os olhos da fé, amém? Neles havia uma diferença ali, quando Jesus pergunta para Pedro: quem eles dizem que eu sou? Pedro olhou e falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele enxergou, ele viu. Hoje, até hoje, você fala de Jesus para as pessoas, alguns não enxergam. Você fala de Jesus para elas, elas colocam sempre algum ponto, algo místico, ela coloca uma barreira na frente entre Cristo e a pessoa. Tem gente que até hoje ela precisa que tenha alguma coisa palpável, não é? Uma imagem, uma estátua, alguma coisa para poder crer. Outro dia uma falou que ela é uma religião em que eles oram olhando para o sol, porque eles precisam de enxergar alguma coisa. Os discípulos não, eles creram em Jesus, amém? O que Jesus falou a eles, eles não viram ainda. Jesus não tinha feito milagres ainda até o dia daquelas bodas, e aqueles discípulos já andavam com Jesus, eles já haviam enxergado ali algo, amém? Existem muitas pessoas que ainda não enxergaram. Tem pessoas que ainda estão esperando. Tem gente que de vez em quando, lá no íntimo dele, ele pergunta: será que a Bíblia é de verdade mesmo? Será que realmente o que está escrito aqui acontece? Um perguntou para mim outro dia: pastor, como é que você tem certeza que Deus existe? Você vê, quantos anos ele tem de igreja? Uns 30 quase. Ele tem mais tempo que eu. Mas veio me perguntar como é que eu tenho certeza da existência de Deus. Como é que eu posso ter convicção? Ué, eu lido com o poder de Deus o tempo todo, eu vejo Deus operar o tempo todo, amém? O ar que eu respiro, ele existe por quê? É uma realidade, irmão. Você vê o ar que você está respirando? Sim ou não? Ah, mas o cientista falou, pastor, amém? Os cientistas, de alguma forma, no passado, tinham uma teoria de que o homem veio da onde? Veio do macaco. Continua o macaco virando homem ainda? Não tem outras espécies surgindo de repente, evoluindo dali, não é? Estranho, não é? Mas a gente crê nessas coisas. As pessoas tomaram a vacina outro dia porque falaram que essa vacina previne quê? O vírus do Covid, não é verdade? Ele previne coisas graves. Mas tem gente morrendo, tem coisas contrárias. Mas as pessoas acreditam.
Tem gente que até fala assim, pastor, se falar que vai ter um, eu já estendo o bracinho já. Tem uns que até diz assim, não é? Ela já está pronta a receber aquilo ali. Mas a palavra de Deus diz que tudo que você crê vai se cumprir na tua vida. E a pessoa não consegue crer. Ela está pedindo para Deus uma prova, uma garantia, uma certeza. Você ouve falar do vírus do HIV. Ninguém vê o vírus, você vê consequências, não é verdade? Mas ele está por aí. E nós cremos, nós acreditamos. Mas aí que está, em Jesus você vê evidências. As pessoas comprovam o tempo todo. E muitas pessoas duvidam. Você está vendo como é que é? Então ele fala assim, os discípulos, bem-aventurado vós que vedes, que muitos não conseguiram ver. Então ele está dizendo para nós, ora, a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se... Então nunca na tua vida venha dizer, ou diga para Deus que, mas eu já tentei e deu errado, eu já fiz e não aconteceu. A fé é firmamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam, que está além, amém? Então eu posso ter agido até hoje sem fé, eu não adianta nem olhar para trás e dizer, que deu errado, que deu certo, que não deu. A fé não tem a ver com o que deu certo ou com o que deu errado, tem a ver com aquilo que eu espero daqui para frente. Então não importa o que foi a tua vida até agora, o que importa é como você vai agir daqui para frente. Pastor, eu creio, então mesmo algo que deu errado a vida toda vai dar certo, porque ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. E também é a prova das coisas que não se vê. Amém? Deus sempre vai abençoar, Deus sempre vai responder. Ele sempre vai trabalhar com quem? Com pessoas que têm fé. Um pouquinho mais à frente, Hebreus 11:6, olha o que ele diz ali. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, a primeira coisa, creia que Ele existe. Então eu tenho que ter fé nisso. Eu preciso ter convicção que Deus existe. Tem gente que não tem. É só passar uma luta, ela fala, eu vou desistir de tudo. Uma pessoa que pensa em desistir de tudo, ela não tem fé. Porque como é que eu posso desistir de tudo se eu não sou dono nem de mim? Concorda comigo? Se eu entender que Deus existe, eu não posso desistir de nada. Eu não tenho esse capricho de poder desistir de alguma coisa. Porque a Bíblia diz que eu fui comprado por Jesus. Amém? Se eu estou desistindo, eu estou me permitindo descer ao inferno. Eu não sei nem o que eu estou fazendo então, você vê? Mas nós dizemos às vezes, eu vou desistir de tudo. Nós que eu digo as pessoas que não praticam a fé, não é? Então ele diz, é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe. E que ele é galardoador de quem? Dos que o buscam. Ou seja, Deus sempre vai responder. Ele sempre vai abençoar pessoas que creiam, que tenham fé. Amém? E pessoas que se empenham nesse caminho. Então eu mostrei fé a Deus, Deus vai honrar a minha fé. E como é que eu tenho fé? O último versículo já para terminar. Para terminar aqui, Romanos 10:17. 10:17. Amém? Como é que eu adquiro essa fé, pastor? É um versículo já antigo, que nós falamos o tempo todo, não é? Posso ler? 10:17. Amém? De sorte que a fé é pelo quê? E o quê? E o ouvir através do quê? A fé não vem do nada. Pastor, eu acordei cheio de fé hoje. Acontece isso? Não. Então eu quero ter essa fé, eu quero ter aquilo que faz sinais se cumprirem na minha vida. Eu só vou receber isso através de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pessoas que não ouvem a palavra, pessoas que não vivem a palavra, elas podem ter esperança, elas podem ter ali uma convicção própria dela, mas ela não tem aquilo que se chama fé na vida dela. Amém? E não vai vir também por outro evangelho. Eu costumo até dizer, qualquer livro que você ouvir, ele pode te fazer bem, te trazer ali conhecimento, ele pode te trazer
vamos colocar assim, um vocabulário melhor, você pode ter ali mais facilidade com o uso das palavras, amém? Você pode ter um renovo no teu pensamento, você pode mudar um pouquinho a tua forma de pensar, mas entenda, o único livro que você vai ouvir, vai acontecer cura, que vai acontecer milagres, que vai mudar a tua história realmente, é a Bíblia. Porque a fé ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, igreja? Quando eu ouço pela palavra de Deus, o poder de Deus se manifesta. Posso ler mais um versículo? Romanos 4, versículo 3. Já que estamos em Romanos, a Bíblia diz que o pai da fé foi justificado como, pastor? Posso ler? Pois que diz a Escritura, creu Abraão em quem? E isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, foi levado em consideração a fé que Abraão tinha em quem? Em Deus. Quando eu creio em Deus, isso me é imputado como justiça. Amém, igreja? Pastor, tem um versículo da Bíblia que fala até aquilo que você não fizer, até comer sem fé é pecado. Amém? Até sentar numa mesa e comer sem fé, você está pecando. Então a fé tem que estar em tudo que você fizer. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar?